Alô você, o papo do TV Agora SCC hoje é com o prefeito de Caçador, Alencar Mendes. Vamos falar de tudo um pouco, mas principalmente de gestão, onde nós vamos perguntar ao prefeito como é que foi este primeiro ano do seu mandato. Quando eu falo do mandato, eu fico meio na dúvida se é primeiro ou segundo, porque o primeiro mandato dele não foi inteiro e este será inteiro. Alencar, primeiramente agradeço a tua presença e esta oportunidade de falar com o nosso público do Agora SCC para a gente traçar aí uma avaliação do 2025 e tentar projetar o 2026. Essa é sempre a nossa busca, né? A gente tentar fazer essas predições, mas essas predições elas são muito baseadas naquilo que já passou e também, né, nos números que a gente tem. Bom dia, Tony. Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando com esse público de uma maneira onde a gente possa colocar, e como você bem disse, é sim, ao mesmo tempo que talvez seja o terceiro, quarto, sei lá qual, 15º ano de governo, a gente está na prefeitura desde 2017, no fim das contas, também é o primeiro, também é esse primeiro ano desse novo mandato, onde tem uma nova composição, onde a gente tem uma nova estruturação. Eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais nesse ano 2025 e acho que a gente tem bastante coisa para contar aqui. Perfeito. A primeira questão que eu queria lhe perguntar. O orçamento previa X e pelo que a gente ouve deu a menos. Isso pesou? Muito, muito. É uma estrutura. Qualquer pessoa pode entender isso com muita facilidade. Se tem uma previsão de vai receber tanto, recebe menos, ou tal, peraí, não vai fechar a conta nessa situação. No caso de Caçador, falando em números, nós temos um orçamento para 2025, uma expectativa de arrecadação que não é invenção, ela é feito contas exatamente, quanto que tem para ser arrecadado de FPM, de ICMS, de cada um dos impostos que compõem a cesta de arrecadação do município de Caçador, e fechava aí 480 milhões de reais para o ano de 2025. Nós vamos acompanhando isso, mês a mês. E o mês de novembro fechou em 424 milhões de reais. 56 milhões abaixo, então ainda tem dezembro para arrecadar isso aí. Mas isso não vai acontecer, Tony. A gente tem uma média de arrecadação. Dezembro normalmente é maior. É um pouquinho melhor, mas não vai suprir essa diferença. É cerca de 35 milhões por mês o que é arrecadado pelo município de Caçador. Em dezembro isso aumenta, sem dúvida nenhuma, mas não a ponto de 50 e tantos milhões aí nesse caso. Então a gente vai sim fechar abaixo daquilo que era. Isso a gente já detectou ainda em maio, junho, por aí, onde a gente estava abaixo daquilo que se esperaria estar até nesse momento. Então aí a gente já vai tomando medidas. No serviço público você tem dificuldade de fazer propriamente o corte de gastos, aí vai. Tem serviço, tem coisa para ser entregue para as pessoas. Tem coisas essenciais. Tem situações que você não tem mobilidade, folha de pagamento. Você não tem mobilidade como teria numa empresa privada, não tem jeito desse. Sem contar que o serviço que a gente presta em todas as áreas são essenciais. A gente promove o desenvolvimento da cidade com isso. Se paralisar isso, ou você corta aquilo que é missão do poder público, atendimento de saúde, as questões da educação e tudo mais, ou você corta alguma coisa que seria fundamental para o desenvolvimento da cidade, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Administração e tudo mais, da estruturação que a gente fez da Prefeitura Municipal. Então, normalmente o que acontece, quando você tem menos dinheiro do que estava programado para ter, é que você corta, na verdade, investimento. O que também é uma notícia ruim, mas é o jeito de a gente fazer as contas fecharem minimamente aí para a gente deixar a situação andando. Mesmo com isso, e isso tem várias razões da onde que vem essa situação. Evidentemente, nós temos um impacto já sentido pela administração pública também naquilo que o mundo está sentindo. Tarifas dos Estados Unidos impactou diretamente aqui em Caçador e ainda não resolveu. Demorou para ter a conversa, mas finalmente está acontecendo. Então eu tenho esperança que daqui mais 1, 2, 3 meses a gente tenha essa situação resolvida, porque já se eliminou, reduziu
as tarifas em relação àquilo que estava causando inflação nos Estados Unidos, quer dizer, produtos básicos, alguma coisa desse jeito, mas ainda não os produtos industrializados, que é o nosso caso. Aqui nós temos uma indústria de alto valor agregado, a gente vende desde sim a madeira bruta cortada e tudo mais, serrada. Madeira para caixaria? Exato, mas a gente vende produtos de alto valor agregado, vende porta, vende aberturas, vende diversos móveis, produtos acabados mesmo nessa... MGF. E aí a gente tem essa dificuldade, porque a grande volume dessas vendas são para exportação e majoritariamente para os Estados Unidos. Então impacta diretamente, tem empresas operando no prejuízo, fazendo para não perder o cliente, o que é extremamente importante, mas isso faz com que você segure também, da mesma forma que a prefeitura, as empresas também acabem segurando. Isso vai refletindo, e é isso que a gente sente já nas pessoas que estão consumindo menos, o comércio já está sentindo uma situação onde a gente vê. Ainda tem espaço, nós vivíamos especialmente. Vivíamos uma falta de mão de obra. Hoje vivemos praticamente o pleno emprego, onde uma pessoa, mesmo saindo da grande indústria, ainda tem colocações em empresas menores, em alguma coisa desse jeito, e aí a gente ainda está sobrevivendo. Mas evidentemente a pulguinha atrás da orelha já está, e isso faz com que você segure o consumo pessoalmente, de maneira familiar, mas isso vai afetando a cidade inteira. Somado a isso, nós percebemos, e esse não é uma consequência, e por isso me preocupa mais para frente, isso não é uma consequência direta das tarifas. O movimento econômico, que é da onde sai o cálculo da distribuição do ICMS aos municípios, aqui eu tenho a oportunidade de ser um pouquinho mais didático, aqui um pouquinho mais extensa essa explicação. Esse movimento econômico ele é calculado com o movimento de 2 anos passados. Portanto, os números de arrecadação de ICMS de caçador em especial, fora esse do comércio, que esse é direto, mas esse do movimento econômico, do valor agregado, desse tipo de coisa, ele acontece com base em 2025 e em 2023. 2023 foi o ano da pós-pandemia, onde a indústria deu aquela reorganizada que diminuiu a atividade industrial. E com isso, o caçador tem diminuído o seu índice de participação no ICMS. Isso aconteceu no ano 2025. Em compensação, 2024 foi o ano do boom. Cresceu muitas vendas da indústria, a gente viu todos os investimentos e tudo mais. Então a gente tem uma expectativa que em 2026 a gente tem, apesar da pandemia, um aumento desse índice de participação do ICMS no município de Caçador. Porém, 2027 vai ser esse ano. Vai pegar o efeito tarifário. Exatamente. Essa é a preocupação. Bom, o senhor falou que os serviços essenciais, evidentemente, têm que ser mantidos. Eu me arrisco a dizer, custa o que custar. Mas faltou dinheiro do investimento. O que o senhor gostaria de ter feito, ou pelo menos iniciado em 2005, que não foi possível por causa dessa queda da arrecadação? Tanta coisa. Mas eu diria que a gente tem uma grande compensação, Tony, nesse sentido. Aquilo que os municípios, e de maneira geral, não é exclusividade do caçador, Brasil afora, os municípios estão sofrendo. E se avizinha aí, 2026 já inicia algumas coisas em relação à reforma tributária, que foi construída sem a participação de municípios e agora se está enxergando, e ninguém entendia muito o que era, o que história que é essa, de IBS, CBS, como é que faz esse negócio. Ele asfixia os municípios. É uma coisa que, no meu modo de entender, se não for revisada, e não me parece que será revisada, inviabiliza diversos municípios ao longo do tempo. É que vai ter que doer para daí depois se tomar alguma atitude, não tem jeito. E começa isso em 2026. Em relação ao Estado de Santa Catarina, a gente vive um momento diverso, um momento onde o Estado vai muito bem, onde as coisas estão acontecendo, e nós tivemos muito aporte de recursos através do programa SC Levado a Sério, através de diversas parcerias que o município de Caçador, que bom,
consegue junto ao governo do estado, que meio compensam essas necessidades. Nós estamos fazendo investimentos em relação a estradas de uma maneira especial, pavimentação no interior e coisas assim, onde a gente consegue mais ou menos compensar. Mas tem tanta coisa que a gente gostaria de já ver pronta, e eu tenho uma notícia aqui para as pessoas. Vamos para o micro agora. O posto do Berger, o famoso posto do Berger, nós estamos ali pronto. Eu só não vou fazer a ordem de serviço agora, porque senão é uma sacanagem para a empresa. Eu vou colocar ele a ordem de serviço, conta o prazo, ele vai ter semana de Natal, semana de Ano Novo. Não se faz uma coisa dessa. Então a gente vai logo no início do ano dar a ordem de serviço das duas etapas, que uma etapa é uma construção. Aquilo que já foi demolido, inclusive, lá do posto Berger. Era a prefeitura mesmo que iria fazer isso aí. Já foi, aí agora a gente vai dar a ordem de serviço para a construção, é um sistema modular, está muito rápido de construir isso aí, e outra ordem de serviço em relação à reforma, fazendo com que a gente tenha o posto adequado e aí a gente possa voltar finalmente, e isso aí vai fazer uma grande diferença. Dentro dessas entregas que a gente faz questão de fazer. Aqui eu abuso, tá, Toninho? Aqui, como é um podcast, a gente vai mais longo aí na história. Se eu tiver cortar, me corta. 3, 2, 1. Perfeito. Eu, por ter atuado na gestão pública, eu escuto há muitos anos a esperança da tal da reforma tributária. E o que eu vejo é que ela é muito difícil de sair. Porque todo mundo quer a reforma tributária. A União quer, o Estado quer, o município quer. Imaginando, União, Estado e municípios, aumentar a sua alíquota, o seu percentual sobre o bolo de recursos. Então isso vira um puxa para cá e um puxa para lá, que acaba não agradando ninguém, porque a União já concentra grande parte e quer mais. O Estado concentra lá seus 25%, se não me falha a memória, e quer mais. E o município quer mais também. Por isso eu sou meio cético com relação à reforma tributária. O que o senhor pensa disso? Eu penso que concordo com tudo que você falou, mas tem alguns detalhes a mais que eu gostaria de acrescentar nessa análise. A reforma tributária ela é proposta, ela é votada, ela é implantada por representantes dos estados junto à União. Cadê o município nessa conversa? O município só fica com o Pires e acabou. A reforma tributária sem a discussão do Pacto Federativo não adianta. É uma situação onde fica. E a prova está nessa proposta que agora inicia. Tem um período longo de transição de 2026 até 2032, 2034, uma coisa assim, onde vai passar a vigorar uma contribuição. E aí tem uma pegadinha. Contribuição sobre bens e serviços que fica com a União. Essa contribuição de bens e serviços. Contribuição não se reparte. Imposto se reparte. Então, aquilo que PiscoFins hoje tem uma parcela para os estados, para o município, assim, não, como contribuição já era, fica com a União. Sai do bolo e fica com a União. Sai do bolo e fica com a União. O IBS, então, seria compartilhado, é a junção do ICMS com o ISS. O ICMS é 17%, o ICMS é 2%. Como é que fecha essa conta? Que é uma das arrecadações municipais. Fica tudo com o Estado, para daí de novo o município tem que correr de atrás uma situação desse jeito. A penalização aos municípios produtores. O imposto vai ser cobrado em relação ao consumo. Então a gente produz tudo que produz aqui, vende, mas a arrecadação do imposto vai ser onde vai ser o consumidor final nessa situação. Não é na fonte. Não é na fonte. É uma arrecadação que ela se baseia quase que essencialmente no índice populacional e não na produtividade. Isso é um desestímulo à produção, porque evidentemente você criar uma cidade com atrações, com condições para que empresas enxerguem ali um bom potencial, isso custa para a cidade. Você tem que ter estrutura, você tem que... o caminhão que passa, que aí movimenta o asfalto, você precisa ter manutenção, não é só dando um exemplo básico. Isso custa para a cidade. Mas o retorno não vai ser pela produtividade, vai ser pelo tanto de gente que tem. Então, você acaba penalizando o município produtor, o município eficiente, alguma coisa assim. Então, eu vejo com muitas ressalvas essa proposta de reforma tributária. Quase me arrisco a dizer, melhor ela não mexer.
mas não estava bom, né, nessa situação, o essencial seria a discussão do Pacto Federativo. Estamos aqui divagando, porque afinal depende dos nossos representantes, que têm interesses sim e são legítimos esses interesses, mas é necessário que a gente saiba escolher os nossos representantes de uma maneira onde não existe nenhuma pessoa no Brasil que viva no Brasil, em Santa Catarina. Elas vivem nos municípios. Todas as pessoas vivem nas cidades. Eu estou dizendo cidade, interior e tudo mais. Os municípios é o ente mais próximo, é onde o cara aperta. Então, se a gente não fizer alguma coisa e ser os nossos representantes que têm poder para mudar essa coisa, e chega da gente falar de polarização, de Flamengo e Fluminense e por aí vai, que a gente possa ter um projeto de país. É isso que a gente vem buscando. Eu digo tudo isso, mas eu fico um pouco desesperançoso pelos rumos que está acontecendo nesse caso, mas que é o caminho para que a gente possa buscar a qualificação dos nossos representantes, que a gente tenha representante que propriamente represente quem está na ponta, é o único caminho para a gente conseguir resolver. Eu tenho dito, prefeito Alencar, principalmente nos pequenos municípios, e na nossa região não é bem o caso de Caçador, eu me refiro aos menores, que a receita corrente líquida, aquilo que chega de forma direta, ela toca a máquina em algumas coisinhas. Se quiser fazer obra, alguma coisa, tem que buscar esse dinheiro fora. E como é que foi o 2025 para Caçador nesse tal de buscar dinheiro em Florianópolis e em Brasília? Extremamente produtivo, eu diria. Caçador e a nossa região vive vou começar por Brasília, mas eu não tenho como falar nisso se eu não tocar num assunto delicado onde a gente já se posicionou, já disse e digo isso, repito 200 vezes se for necessário. A forma que é feito no Brasil, copiado pelo Estado de Santa Catarina e agora copiado pelo município de Caçador, é errada. Emenda parlamentar é um erro conceitual para as coisas acontecerem. O Poder Executivo deveria saber e poder investir onde é prioritário. No momento que você passa essa atribuição ao Poder Legislativo, vira compra de votos institucionalizada com dinheiro público. É simplesmente isso. Você deixa de fazer uma obra prioritária no projeto de país, de estado, de cidade que você tem, para agradar, não que não seja necessário, mas para fazer com que o legislador tenha essa oportunidade. Então, essa é a minha discussão conceitual. Nós já conversamos sobre isso fora do ar há um ano, talvez um pouco mais de um ano, e o senhor já havia me dito que o senhor é contra essas emendas por princípio. Nada contra A, B ou C, mas por princípio que o senhor tem entendimento que é executivo quem tem que administrar o orçamento e ponto. Exatamente. E aí criou pelo tamanho continental do Brasil, o país não enxerga as necessidades regionais e tudo mais, então se criou Câmara Federal, seja Câmara, seja Senado, a possibilidade de que os parlamentares que estão mais próximos, então destinem uma parcela do orçamento. Isso virou gigante. Hoje você vai para Brasília, você não consegue, você vai com um projeto aos ministérios, tal, uma coisa assim, viu? Fala com o deputado, porque é lá que está o dinheiro. Isso é ridículo, isso é um absurdo, mas é o jogo, e aí a gente tem que jogar esse jogo. Eu diria que, especialmente nessa condição, Caçador ter, pela primeira vez, um representante federal, tem feito muita diferença. É uma situação onde, sim, através do deputado, a gente tem conseguido alguns acessos a recursos que não conseguiríamos e que tem alavancado a nossa possibilidade de investimento. Concordo inteiramente com o que você disse. Se não for através dos recursos externos, não haveria condição de investimento. Mal toca a situação. Então, mas que bom, a gente tem esses recursos e vai fazendo com que isso aconteça. Diversas vezes acaba acontecendo e a gente tem que participar desse processo, porque o jogo é esse. Deputados que chegam aqui, olha, eu tenho um recurso aqui assim, mas pela forma, pela regra do jogo, eu posso encaminhar, por exemplo, porque afinal 50% é obrigatoriamente para a saúde, então vem aqui, estou mandando um recurso, esse recurso eu quero que vá para a situação X, mas na verdade aqui a rubrica é da saúde, tá? Aí a prefeitura, para não perder o recurso, faz e não há nenhuma ilegalidade nisso.
Eu pego o recurso e invisto na saúde como é o necessário, e com isso eu tenho que daí retirar recursos próprios que eu iria investir, por exemplo, na saúde, para colocar nessa outra área a pedido do deputado. Isso é administração? Não é, não é, mas é a regra do jogo e aí a gente tem que jogar nos recursos externos. Em Florianópolis, a gente também recebe recursos através de emendas parlamentares estaduais, em menor volume, sem dúvida nenhuma nesse caso ali, mas aí é um pouco diferente. Como está mais controlado em Florianópolis, aí a gente tem recursos investidos pelo governo do estado. Pelos programas do governo do estado, que o governador, e aí não há partidarismo nessa situação, o governador percorreu por 2 vezes, todas as associações do município, conversou com absolutamente todos os prefeitos, basicamente pedindo aos prefeitos, defina a sua prioridade. O que é importante? O prefeito é que sabe da necessidade da cidade, está vivendo isso todo dia. E ele, conversando com cada um dos prefeitos, fez um aporte nunca visto de recursos de programas do Estado para fazer o desenvolvimento do Estado. Isso sem contar os investimentos do próprio Estado, especialmente rodovias, esse tipo de situação, educação, as cirurgias e toda essa questão ali. Então a gente vê os programas funcionando de uma maneira mais adequada. E aí, é isso que eu digo, que trazendo para o nível municipal, num orçamento tão enxuto, num orçamento onde a tal previsão, da onde foi tirada a conta para fazer as emendas municipais, não se concretizou. E aí, o valor destinado pelas emendas está consumindo ainda mais percentual da receita corrente líquida do que aquilo que seria já um contrassenso. Mas isso é uma discussão que já aconteceu, já foi, as emendas existem, não adianta mais a gente se posicionar contra elas, não tem jeito, mas em nível conceitual, essa vai ser o meu posicionamento sempre. Prefeito, exatamente neste assunto. O senhor, quando mandou aquele projeto para a Câmara sobre as emendas impositivas, o senhor já previa mais ou menos? O senhor pensava que aquela emenda poderia ter sido aprovada, que caía as emendas impositivas? Ou o senhor queria, na verdade, provocar uma discussão sobre o assunto? As duas coisas. Lógico que a gente envia um projeto para a Câmara porque a gente acredita nele, porque eu acho que é realmente assim isso que a gente acabou de conversar. A chance de sucesso dele era praticamente inexistente, a gente sabia disso, e aí eu, por diversas vezes, fui aconselhado, cara, retira, não vai e tal. Eu queria provocar essa discussão mesmo, Antônio, e eu acho que em boa medida ela chegou à sociedade como um todo, que enxerga, que no mínimo pensou de uma maneira diferente. Opa, peraí, porque isso aí normalmente, não, é recurso de emenda. As emendas são tratadas como recurso extra. A maioria das pessoas entende, como é que você vai ser contra receber dinheiro? Mas não é receber dinheiro, é pegar o dinheiro que, para fazer isso, está deixando de fazer aquilo. E aí esses contrassensos. Mas enviamos, a Câmara naquele momento teve uma não aceitação quase unânime. Aliás, muito obrigado ao vereador Bainho que nos apoiou nesse quesito, entendendo dessa maneira também. Mas não foi a voz corrente entre os vereadores. E eu fui vereador, Tony, eu sou um defensor do poder legislativo. Eu acho que o poder legislativo ele é um contrapeso fundamental para a existência de qualquer regime democrático, em qualquer nível, não tem dúvida. Mas eu não gosto muito dessa ideia da usurpação de competências. Da mesma maneira que eu não vou, como prefeito, dizer que eu tenho que determinar qual é a legislação que vai ser aplicada, esse é o papel da Câmara, eu também não acho correto que a Câmara faça a definição de prioridade de investimento. Prefeito, primeiro eu vou fazer um preâmbulo sobre um assunto e aí eu gostaria de ter a sua contribuição. Acredito que por ver e prever, e no final ver que aconteceu essa queda de receita, o senhor acabou deixando para trás parte do pagamento do IPASC. E mandou para a Câmara um projeto de lei para parcelar esses valores do IPASC. E ele foi rejeitado. Primeiro, prefeito, qual é a solução agora e como é que o senhor enxerga
essa questão, por exemplo, de ter que destinar quase 9 milhões de emendas impositivas e a Câmara vetar um parcelamento de 10 milhões. Como é que o senhor vê essa situação? Porque os vereadores votaram, eles têm o direito de votar e fazer o que quiser. Mas como é que o senhor analisa isso? Eu acho que, muito obrigado e parabéns, Tony. Eu acho que essa análise que você fez nisso aí, ela é perfeita. Ao mesmo tempo que os vereadores, utilizando o orçamento municipal, destinam mais ou menos o mesmo valor e que está fazendo falta para diversas coisas, onde você tem que fazer escolhas de orçamento, acabou acontecendo aquilo que acontece com diversas famílias. Eu vou ter que escolher a conta que eu vou pagar. Tem que sortear. E aí, só que daí você faz isso de maneira responsável. Você, peraí, isso aqui eu não estou dizendo que eu não vou pagar, só que agora não deu, então o que você faz? Parcela. É isso, acabou. Autorizado pelo Conselho de Administração do IPASC, esse parcelamento, tá? Mas ele precisa ser homologado, porque ali é a autorização técnica, para dizer cabe, não cabe, dá certo, não dá e tudo mais. É feito por diversos servidores públicos municipais de toda a história da prefeitura que fazem parte do Conselho de Administração. Analisaram e viram, opa, dá certo. É bom. Na verdade, é até lucrativo, porque tem taxa de juros nessa situação. Eu fiz uma análise e descobri que a taxa de juros que a prefeitura pagaria, dificilmente o IPASC conseguiria aplicando esse dinheiro nas instituições financeiras. Perfeito. Então, apenas por uma questão política, sem pensar na questão da saúde financeira do Instituto, de tudo mais, inclusive nós estamos agora recebendo, hoje provavelmente vai acontecer uma reunião, de uma análise atuarial independente, separada daquela que há 20 anos já acontece pelo Instituto. A Prefeitura contratou uma análise para fazer um comparativo, para ver o que é essa análise atuarial. Será que é tudo isso que a gente tem? Se for, beleza, mas aí a gente simplesmente vai ter um número diferente, aí a gente já vai conversar. Ano que vem a gente tem necessidade de encaminhar a finalização da reforma administrativa, reforma da Previdência, onde foi feito a parte dos novos servidores, já está feita. Mas e as regras de transição? Essa precisa ir no ano que vem e que busca exatamente equacionar essa situação do IPASC. Eu diria que, e digo isso para todo mundo, que o IPASC surgiu da necessidade de pagar as aposentadorias de todos os servidores, que uma vez eram pagos, eles chamavam, paga pelo tesouro, o negócio ali. Basicamente, a pessoa não contribuía durante a sua vida funcional e a prefeitura bancava aqueles que se aposentavam. Enfim, era isso o que acontecia. E aí se criou, ao invés de se pensar, vamos colocar dentro do INSS, naquela época era o INAMPS ainda nesse caso, não, você buscou fazer um instituto próprio de previdência. E se trouxe os mesmos problemas que hoje tem no INSS, se trouxe para o nível municipal. Então é uma conta difícil de fechar realmente essa aí. Mas o IPASC é perfeitamente parcelável. E é isso e aliás, por diversas vezes essa situação aconteceu e que sempre foi autorizado. Eu acho isso realmente uma dificuldade, um contrassenso, uma coisa onde a gente vai fazer de maneira, vamos propor novamente esse parcelamento. Ele é proibido você apresentar um projeto de lei falando sobre o mesmo tema na mesma sessão legislativa, que significa no mesmo ano. 31 de dezembro está aí. Então, a partir de 1º de janeiro, ele pode ser reapresentado, mas lógico que eu preciso de uma conversa muito, muito de perto aí com cada um dos vereadores, tentando fazer entender isso que a gente está conversando aqui. E o que o senhor vislumbra para 2026? Um ano mais curto, digo mais curto porque tem eleição, então ali na metade do ano cessam aqueles recursos federais, estaduais por causa da eleição e então tem que correr, tem uns meses de arrancada. Qual que o senhor enxerga para 2026? Um ano onde a gente já implementou muita coisa aqui, aquilo que a gente levou praticamente até abril para fazer com que a prefeitura ficasse com o desenho abril ou maio, o desenho que a gente imaginava ser o mais correto. E eu queria citar aqui 3 alterações fundamentais que eu vejo. A primeira delas é a separação entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte e Lazer. Isso deu a autonomia necessária para que tanto as ações de esporte, e nós temos diversos resultados a mostrar, ali chamaram da tríplice coroa da questão regional, Joguinhos, Olesc e JASC, nós somos campeões regionais dessas fases.
Lógico que quando vai para o nível estadual, especialmente já, espera aí que o buraco é mais embaixo. Tem muita contratação de atletas, nesse caso aí. Profissional. Aí não dá para comparar. O que eu acho um erro, sinceramente, mas isso é uma opinião minha. Concordo com o senhor. Mas uma situação de que a gente também conseguiu visibilidade para diversas ações culturais que antes elas ficavam escondidas pelo esporte. Então isso aí foi uma boa medida que a gente tomou. A duplicação de possibilidades de atendimento entre Secretaria de Planejamento de Projetos e Obras Públicas e o IPUC, onde a gente conseguiu tanto tocar as obras, os planejamentos da cidade, quanto também, e esse era um gargalo muito grande, em relação à aprovação de projetos, em relação às questões de liberações de obra, reforma, demolição e tal, que precisava acontecer. Eu acho que isso a gente teve uma boa evolução, e não sou eu que estou dizendo, é o pessoal das imobiliárias, é o pessoal da engenharia, que tem percebido a diferença que a estrutura administrativa da prefeitura mudou. Então isso eu também queria citar. E a duplicação de resultados, de esforços, onde a gente teve, não mexeu nada em estrutura, mas fazer com que a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Agricultura tenham ações em paralelo. A Secretaria de Agricultura é quem tem que tocar o porteiro dentro. Gente, se está numa linha, está a infraestrutura lá mexendo na estrada principal, por que não fazer? Então, lógico, coordenado pela Secretaria da Agricultura. Ao contrário, você tem a Secretaria da Agricultura está fazendo um serviço de propriedade lá, mas tem a necessidade da estrada, faz junto, e isso aí também deu um resultado muito grande, principalmente no interior do nosso município. Tem muito ainda por fazer, mas é uma situação que a gente já percebe vários anos. Prefeito, quando o senhor anunciou a sua equipe de secretários e assessores, antes um pouco do início do mandato, o senhor falou que de alguma forma haveria uma avaliação quase que permanente e que em 6 meses o senhor ia dar uma olhada como é que estava. Salvo uma ou duas situações pontuais de pessoas que, o jurídico, foi para um cargo no Estado, a secretária na Cultura, que ficou pouco tempo. Salvo isso, como é que o senhor avalia a equipe de secretários e assessores principais? E isso eu vou estender até para todos os servidores. A gente tem os servidores efetivos, que estão lá, concursados e tudo mais. A gente tem algumas possibilidades de fazer oportunidades para esses servidores efetivos, mas não são tantas. E aqui eu quero fazer um agradecimento a cada um dos servidores públicos municipais. Seja em que situação funcional ele se encontrar, seja esse cargo comissionado, seja o efetivo e tudo mais. Como esse povo é bom, como eles conseguem fazer de uma estrutura tão burocrática, tão difícil de tocar, difícil de fazer as coisas acontecer e ainda assim acontecer. Eu devo muito a essas pessoas, então um agradecimento, um reconhecimento ao trabalho de cada um. Em relação àquelas pessoas que a gente convida, aquelas pessoas que a gente monta a equipe e que tem a possibilidade de fazer, especialmente o secretário, mas também cada um dos outros, eu também tenho um agradecimento muito grande e a gente tem uma avaliação extremamente positiva. As escolhas, que não são todas minhas, elas são também a partir das indicações partidárias e tudo mais, elas têm desempenhado muito a contento, e é esse negócio que você falou das avaliações, não foi com 6 meses não. Com 3 a gente já tinha, com 6 foi repetido, eu falhei nos 9, lá em setembro não houve essa avaliação, e neste momento está acontecendo também. Como é que isso aí acontece? Sempre nas nossas conversas, eu sempre digo, você tem alguém que tem que fazer a avaliação de secretário, sou eu. Você tem alguém que tem que fazer a avaliação de cada um abaixo do secretário, é o secretário. E aí é ele que vai determinar, ver o que está acontecendo, não está, dar um puxão de orelha, estimular para que aconteça mais, avisar se não está acontecendo e finalmente, se não der certo, muito obrigado pelo trabalho até aqui e vamos tocar o barco. Afinal, nós fomos contratados, nós temos um período de tempo definido para fazer. Nossa, nós temos 4 anos, não temos mais, tem 3. Então, as coisas têm que acontecer, caçador tem pressa para fazer essas coisas acontecer, não aquela pressa exagerada, todo mundo sabe que tem ritmo para acontecer isso, mas a gente tem necessidades, não vai ser a prefeitura em si não produz, ela presta serviço, mas essa prestação de serviço ela faz tanta diferença para quem produz, e aí a gente tem que ser, especialmente em momentos de dificuldade, como o que a gente está vivendo, o facilitador e não o emperrador.
E é essa condição que a gente tem, e isso eu devo muito a cada um. Eu vou falar aqui dos secretários, isso se estende a toda a sua equipe, seja qual for o tipo de contratação que existe dessa pessoa, por todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Caçador. Política, um assunto que a gente quase não gosta. O senhor cogitou em algum momento renunciar à prefeitura e concorrer a deputado? Em momento algum. Não. No meu caso, eu digo o seguinte, não faria sentido, Tony. Como você falou, eu iniciei metade do mandato ali, são 2 anos e 8 meses do mandato anterior que eu tive. Praticamente agora, vai ser abril deste ano, 2026, que eu vou completar 4 anos. Então, não faria sentido agora, nesse momento, e até porque nós temos e tivemos na última eleição a demonstração do ex-prefeito Saulo Perotto, que foi muitíssimo bem votado, só que o partido não ajudou muito nessa história, e como está fazendo falta, a gente está fazendo falta a representatividade estadual, a gente ser visto, ser lembrado, nós estamos compensando isso, mas isso não substitui. Nós estamos compensando com pessoas dentro do governo do estado, nós estamos compensando com a aproximação direta com o governador, fazendo com que a de Caçador esteja sendo lembrado. Tem gente falando de Caçador o tempo todo dentro do governo do estado de Santa Catarina. Mas, evidentemente, dentro da Assembleia isso dá legitimidade, então está fazendo muita falta em relação a isso. E não estou falando de emenda parlamentar, não é isso, todo mundo sabe disso. É representatividade mesmo, é discutir os problemas da cidade, da região, nesse olhar que só quem é daqui vai ter, só quem é daqui vai saber essa situação. Então, neste caso, a gente fez muita força na outra vez. Aliás, eu quero agradecer a toda a nossa população que entendeu isso. Foi mais de 65% dos votos de Caçador destinados ao Saulo, nesse caso, como legítimo representante da cidade nessa situação. Não deu, não chegou. E eu vi aqui no podcast do Tony, eu vi a declaração do prefeito Saulo, que será candidato. Então eu já antecipo, ele será o meu candidato, de uma maneira onde a gente possa recuperar essa representatividade. E aí eu digo, não faria sentido. Eu falando tudo isso, pensando dessa forma, então eu vou entrar para dividir? Não, de jeito nenhum. E aliás, nós temos muita coisa para fazer aqui na cidade. E quanto ao governo? Governo do Estado? Sim. Jorginho Melo tem feito um trabalho, e não é porque é do PL, não é porque é do meu partido, não é porque... Olha o trabalho, olha os resultados, olha quanta coisa aconteceu, quanto mudou. Gente, eu tive experiências anteriores, desde 2013 eu vivo na política. Então eu já peguei alguns governadores nessa história. Nunca tivemos a possibilidade tão direta da gente fazer uma conversa, tão fácil do governador estar percorrendo o estado, mas isso aí seria só passear. Mas é resultado, é coisas acontecendo. Eu vou dizer aqui, qual era a nossa principal questão? A estrada está demolida, e nós estávamos correndo risco de vida nessa situação ali. Acabou, está perfeito? Não está, a gente ainda tem, inclusive está sendo cobrado pelo governo do estado questões de qualidade de obra desse trecho do Lebon-Reis a Caçador, agora. E que teve um questionamento do Tribunal de Contas, por isso interrompeu um pouquinho, e provavelmente eu conversei, aliás, nessa ida para Florianópolis agora, conversei com o pessoal da infraestrutura, que eles estavam na mesma história do que eu falei da empresa do posto de saúde. Não dá para iniciar agora, semana que vem a empresa vai parar, na outra também, então isso aí no início do ano a expectativa é que tenha retomado, inclusive desse trecho urbano que a própria prefeitura fez, que estava horrível, mas estava horrível por quê? Porque a gente estava na expectativa de que viria a própria empresa que já faria com melhor qualidade, com fresagem e tudo mais. A gente teve que fazer um tapa-buraco, pelo menos agora já está transitável de novo, mas evidentemente precisa de todos esses investimentos. Então o governo do estado, por resultados, por competência administrativa, por organização do governo do estado, foi criada a Secretaria de Portos e Aeroportos, foi criada a Ciência, Tecnologia e Inovação, coisas que fazem sentido e que estão dando resultados. Então eu vejo o seguinte, não tem para bater, pelo amor de Deus, eu peço para as pessoas reelejam o Jorginho, porque o estado de Santa Catarina ganha. E a eleição federal? Para presidente, prefeito, o que dizer neste momento? Aí é o fla-flu no negócio, e isso é ruim para o Brasil, essa situação de fla-flu.
Eu não vejo, da mesma forma que eu avalio positivamente o governo do Estado, aí eu estou fazendo uma análise técnica, fria, sem paixões ou coisa desse jeito. Da mesma maneira que eu avalio extremamente positivamente o governo do Estado de Santa Catarina, eu faço a análise contrária em relação ao governo federal. Eu acho que a gente está dando passos para trás. O governo federal, nessa questão de centralização da arrecadação, nessa questão, e que lida, sim, com grandes dificuldades exatamente pela polarização, todas as propostas que vão e que poderiam ser benéficas para o país, acaba entrando na questão, não, é meu amigo ou é meu inimigo? Assim, inimigo é tratado. Então isso não tem como dar certo, as coisas desse jeito. Mas um pouco é também demérito da administração do governo federal, onde não consegue fazer essas coisas alcançarem até a ponta. A gente vê, exatamente pela centralização de recursos, é obrigação, pela centralização de recursos, muita coisa tem que acontecer através do governo federal. E não vou nunca reclamar de qualquer investimento que tenha acontecido através do governo federal. E aí vão falar de Bolsa Família, vão falar de diversos programas que são a obrigação do governo federal. Mas eu vejo que não está legal. Eu gostaria que tivesse uma mudança em relação ao governo federal e que essa mudança possa representar um pouco dessa alteração de paradigma que há, sei lá, 20 anos assolou no Brasil, flu, um negócio aí, que não dá certo. Se ele não conversar, ele não vai chegar a lugar nenhum. Prefeito Alencar, eu prometi para uma ou duas pessoas que me perguntaram que ele faria uma pergunta aqui e eu estou em busca daquele corte para as redes sociais. O senhor cogita em algum momento, até porque a secretária de governo, sua esposa, é muito bem avaliada nas ruas, o senhor cogita lá na frente uma renúncia 6 meses antes da conclusão do seu mandato, que possibilite ela ser candidata a alguma coisa nas eleições para prefeito, as próximas eleições, daqui a 2 anos e meio, 3 anos? Pergunta interessante essa aí, Tony. Eu preciso ser um pouquinho mais longo, talvez o corte eu não forneça nessa história. No momento do anúncio da composição do governo e tudo mais, a gente teve alguns questionamentos esparsos, porque vou falar especificamente da Viviane, porque a pergunta foi relacionada a ela. Alguns questionamentos esparsos. Mas é a mulher do prefeito que eu sempre falei para ela, você tem um grande defeito, você é casada comigo. Mas essa situação em nada desabona toda a formação dela, toda a experiência profissional dela, e eu vou dizer toda a vontade que está sendo demonstrada durante esse ano. Esse questionamento esparso, ele, depois de 9 meses, em setembro, houve a proposição de uma ação civil pública pelo Ministério Público de Santa Catarina, legítima. Fez o seu questionamento. Inclusive, eu mencionei isso no dia em que o senhor anunciou a ela como secretária. Lembra-se? Exato. Que é uma situação, porque tem nepotismo e tudo mais. E está claro na legislação, não há nepotismo nesses cargos de confiança extrema, que são os cargos do primeiro escalão, os cargos de secretário. Naquela súmula do STF. Súmula do STF e tudo mais. Isso teve um entendimento, e aqui entendimento, um elogio à Câmara Municipal, que de maneira individual, de maneira espontânea, não fui eu que propus nenhuma alteração, nem nada, a Câmara quis deixar isso claro e transparente, transcrito na lei orgânica, e fez uma alteração na lei orgânica, onde prevê textualmente, mas nem era necessário. A súmula vinculante do STF, o entendimento dessa súmula já diz isso. Então, digamos que foi uma redundância que veio para não deixar dúvida. Para não deixar dúvida, exatamente, para deixar consignado ali na letra da lei orgânica, fazer as coisas ali que não há. Tanto que houve a proposição da ação, acabou, essa ação já está vencida, superada, e não há. Agora não tem mais nem discussão em relação a isso. Tem desempenhado bem o papel. Tem algumas pessoas que têm, e aliás bastante, pessoas que têm proposto isso, mas essas pessoas elas têm
normalmente não têm o conhecimento, e eu não sou um profissional do direito, aliás, eu fiz até metade da faculdade de Direito, depois assumi a prefeitura, não deu para continuar, aí não teve jeito. Um dia eu volto, me arque e me aguarde aí no caso. Mas é uma situação que, apesar de não ter o conhecimento pleno, eu tenho o entendimento que sim, é vedado a parentes do chefe do Poder Executivo ser candidatos na mesma circunscrição em que o chefe do Poder Executivo está fazendo. Esse, a não ser que seja reeleição. Esse era o caso dos filhos do Bolsonaro, por exemplo, que sempre só podiam ser candidatos à reeleição porque o Bolsonaro era o presidente. E eu entendo que isso acontece também no nosso caso. É uma coisa e aí o que significa? Ela não pode ser candidata se eu for prefeito. Uma maneira de contornar isso seria exatamente o que você falou. 6 meses antes da eleição, se A renúncia, na verdade é a renúncia. Exatamente. Não pode ter cargo. Não pode exercer esse... Eu ia falar desincompatibilização, mas no caso, renúncia mesmo. Renúncia mesmo, nesse caso aí. Vou dizer para você, a gente tem muitas missões para fazer. Tem que estar muito redondinho, a gente tem que estar com a sensação de dever cumprido ou quase cumprido para isso acontecer. A Viviane é uma pessoa fantástica, que tem desempenhado muito bem e que, eu vou dizer, e aí talvez até na parte familiar, a política está mais do lado dela do que do meu, nesse caso. Mas é um potencial, uma joia que a gente tem aqui na cidade de Caçador e que pode vir a contribuir muito sim. Se vai ser agora, se vai ser futuramente, se vai ser algum dia, aí o tempo é que vai dizer. Mas o fato é que agora, eu vou dizer, para responder mais diretamente depois desses 10 minutos que falando, sim, já veio este questionamento para a gente. Não, nunca houve uma resposta a esse questionamento. Mas quando tem o questionamento, quando você não respondeu, significa que você pensa no assunto. Então, pensar a gente pensa, mas é uma situação que a gente tem muito... antes de pensar nisso, nós temos que pensar na cidade. Essa a nossa missão. Se a gente tem, como é que a gente está, já conseguiu, tem garantia de continuidade, a gente vai conseguir cumprir os nossos objetivos, que fomos contratados para fazê-lo até 31 de dezembro de 2028 para fazer. Se houver alguma coisa nesse sentido, opa, tá jóia, o negócio tá andando, conseguimos fazer, está bem encaminhado o restante e tudo mais, para permitir uma possibilidade de continuidade. Tony, eu repito isso à exaustão. Eu não tenho, se você quiser fazer o corte, então é nessa parte que eu gostaria dele. Eu não tenho apego a poder. Se a gente briga para estar, é porque a gente acredita, e eu acredito, que nós, não sozinho, mas o nosso grupo, tem as melhores ideias, as melhores propostas e as melhores condições, preparo técnico, para executar as alterações, os desenvolvimentos que a nossa cidade precisa. No dia em que eu deixar de acreditar nisso, eu vou para casa dormir. Como eu acredito nisso, eu quero que esse grupo esteja. Tem regras para ser colocadas, tem regras que impedem que, então, o Alencar tem que ser candidato de novo. Já ouvi isso também. Não pode, a regra é essa, e nós jogamos através da regra, não tem jeito. Isso se aplica a Viviane também, nessas condições que a gente falou, mas o que a gente quer, e eu continuo acreditando que nós temos as melhores condições, então por isso, como eu quero o melhor para a nossa cidade, é por isso que a gente quer ter a condição de fazer. E se continuarmos fazendo bem feito, que a gente tem condição de permanecer. Perfeito, Alencar. Grande entrevista. Eu deixo o microfone aberto aí para as suas considerações finais. Tony, muito obrigado pela oportunidade. Nós acabamos não falando de 8 quilômetros de asfalto feito nesse ano, nós não falamos de tubulação feita em diversos bairros da cidade, nós não falamos de melhorias nas condições de atendimento, especialmente da UPA, mas diversos programas, vídeo monitoramento. Tivemos na semana passada um caso emblemático de que, primeiro, vídeo monitoramento. Nós temos o vídeo monitoramento existente na cidade. Vigilantes nas escolas, nós conseguimos colocar nesse ano os vigilantes nas escolas. Não acontece de uma câmera de vídeo monitoramento captar uma vigilante fazendo um desengasgamento de uma criança, salvando aquela criança, e coisas que, vou dizer, e inclusive com o treinamento oferecido pela Guarda Municipal, então todo o sistema funcionou.
e apareceu, e conseguiu ser captado. Quanta coisa desse sistema funcionando que acaba não aparecendo. E eu tenho casos da Guarda Municipal que já fizeram situações idênticas, mas que não foi captado a imagem e que, através da Cláudia, através dessa nossa vigilante que está lá no SESMAR e tudo mais, eu quero cumprimentar cada profissional, os professores, as forças de segurança, seja da prefeitura, seja de outras forças de segurança que também estão aí para atender a nossa população. Muito obrigado por vocês existirem. Que bom que a gente conseguiu participar, fazer com que isso acontecesse de uma maneira onde a gente conseguiu estar presente, na hora certa, do jeito que precisava. Isso aí é uma coisa que realmente nos emociona, porque é raro, deveria ser mais frequente. Mas volta e meia acontece uma coisa que diz, é isso que eu vim fazer aqui. Que bom que a gente tem essa oportunidade. Mas então, sem falar de nada disso, a gente conseguiu fazer uma ótima conversa aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para acontecer ainda no ano que vem, nos anos vindouros, e tudo isso passa por evidentemente a prefeitura tem que estar organizada para liderar esse processo, mas passa pela união de cada pessoa que faz parte dessa nossa terra de caçador e que tenha a condição de contribuir com esse crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado a cada caçadorense por esse ano de 2025, e que a gente tenha, façamos cada um do seu modo. Vai ter um Natal mais gordo, vai ter um Natal mais magro, mas que cada um tenha um Natal feliz e que essa felicidade ela possa ser passada para o ano de 2026, porque a gente tem muitos desafios ainda para cumprir. Obrigado, prefeito. A você que nos dá o prazer da audiência, muito obrigado. Depois dessa entrevista do prefeito Alencar, nós temos também uma entrevista de avaliação do mandato do presidente da Câmara Municipal, Almir Dias, que deverá ser gravada nas próximas horas para a gente colocar até o final do ano. Obrigado, prefeito. Obrigado pela sua audiência. Um abraço.